Então é assim. O bicho. Vi ontem um bicho na imbudice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Quando a gente lê essa poesia, a gente tem sentimentos, que é o que a poesia nos coloca, o vídeo, né? A gente sente sentimentos diferentes em relação a essa representação que o poeta faz, né? Nós sentimos compaixão, sentimos revolta, sentimos medo, indiferença, vários sentimentos que nos vêm quando lemos um texto como esse do Manuel Bandeira. Eu acho que o importante é a gente perguntar por que isso, né? Por que os seres humanos chegam na sociedade rica a se comportarem como os animais, não é? Na busca de resolver, de satisfazer uma necessidade humana básica, que é a necessidade de comer, não é? E por que isso? O importante é a gente saber as causas dessa questão, não é? A gente, todo o resto, conhecer a raiva, a inquietação, tudo mais teria que vir acompanhado da pergunta: por que isso? Quais as causas dessa situação? E eu acho que para a gente discutir isso é discutir a questão da pobreza e da miséria, não é? Porque a gente tem um país tão rico como o Brasil, não é? E que tem um crescimento econômico grande nos últimos anos, porque nós temos 16 milhões, né, de pessoas miseráveis, né? E quando a gente os dados oficiais, a gente fica assustado, que é, né, nem precisa andar pelas ruas da nossa cidade, nem pelas nossas periferias, nem ir além no Nordeste ou no interior do país para a gente ver os dados de miséria no Brasil. Basta ver os programas sociais, não é? O lema do nosso país hoje, o programa social de maior, que é colocado em todas as mesas, em toda a propaganda do governo, é assim: um país rico é um país sem pobreza, não é? Ou então o próprio plano, que é o Plano Brasil Sem Miséria. Tanto o plano como a imagem, né, como o slogan, um país rico, um país sem pobreza, não é novo no Brasil, né? Quando se iniciou o primeiro governo do Lula, o plano era fome zero. Quer dizer, já tínhamos um diagnóstico, uma proposta, que era preciso vencer a miséria, a fome, a pobreza no Brasil. E a gente não tem feito um balanço, né, mais público, tão público como é o plano, do que foi o enfrentamento da pobreza durante esses, quantos anos? 15 anos, né? De governo, desde o primeiro plano do Brasil Sem Miséria. Só que, se a gente lê as estatísticas, primeiro a gente pega o conceito de pobreza, né? Por que existe pobreza? Existe pobreza por uma contradição só, né? Porque existe rico, porque existe capital. Porque a lógica da sociedade capitalista é uma lógica que pressupõe a pobreza, que é a essência do capitalismo. É tão essência que o Marx já dizia que quanto mais o país fica rico e quanto mais ele aumenta a riqueza, em geral, aumenta a pobreza. Porque a pobreza não é medida por renda, né? Ela é multidimensional. Tem outros fatores que medem a pobreza. E, portanto, quando o país enriquece, o que acontece? Se cria mais necessidades humanas que não tinha-se antes. Porque quando nós não tínhamos celular, nós não tínhamos necessidade de falar à distância, em qualquer lugar, com outra pessoa. Se a gente não tinha tanto automóvel, a gente não tinha necessidade de tê-los, né?
E o consumo e as necessidades é que o país vai crescendo, vai enriquecendo, e nós vamos criando novas necessidades humanas. Só que essas necessidades humanas, elas não são para todos. E como não são para todos, em geral aumenta a exploração da classe trabalhadora, porque é pela exploração da classe trabalhadora que termina se fazendo o aumento da riqueza. E como não há uma distribuição dessa riqueza, o que acontece? Os trabalhadores, eles ficam mais pobres e quanto mais ricos, mais pobres são os trabalhadores. Porque você tem um fosso entre os ricos e os pobres que é pior do que a pobreza, que é o que mais nos violenta, que é a desigualdade social, não é? Porque se tivéssemos todos numa mesma situação de pobreza, seria muito diferente da gente ter uma situação de não poder consumir o que a humanidade produz e o que aquela sociedade produz, e que é socialmente produzido. É produzido pela nossa força de trabalho. E se nós produzimos e não podemos não podemos consumir o que produzimos, é claro que isso gera violência, gera situações de injustiça, e por isso é preciso ter, não é, duas formas que o capital usa para manter a classe trabalhadora passiva, submissa e capaz de submeter a níveis de explorações alarmantes, quando a gente vê a nossa lei trabalhista, os salários que são pagos aos brasileiros, né? E porque nós vamos usar duas ferramentas que o Estado usa para manter a índice muito alto, o crescimento, né, econômico e aumento da riqueza, principalmente o aumento do capital. E é a repressão, a punição ou o consenso, ou a ideologia. Claro que você antes usa a ideologia, antes você usa o convencimento de que a gente precisa ser explorado, que o país é grande, que a gente pode viver com pouco, ou então você ser incapaz de nem pensar sobre isso, né? Só reproduzir, de forma que você garanta com essa reprodução os níveis mínimos de subsistência que são necessários para que o trabalhador continue trabalhando. E eu fiquei de trazer para vocês, achei que é importante a gente trazer alguns dados recentes de crescimento econômico, para a gente ficar bem ufanista de como o nosso Brasil é grande e rico. E depois a gente vai ver como ele é grande, rico e pobre, né? E olha, os dados do IBGE, eles dizem que enquanto 40% dos mais pobres vivem com 10% da renda nacional, os 10 mais ricos vivem com 40% da renda, embora a situação fosse pior antes, né? Porque 1% dos mais ricos é igual a 45% dos mais pobres. Mas eu acho que o melhor é esse índice de desenvolvimento humano que saiu agora, no dia 14 de março, né? Aqui, ó, vou até ler a fonte. Diz assim, ó, de acordo com o último relatório do desenvolvimento humano divulgado em março de 2003, né, pela ONU, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele diz que o Brasil atingiu 0,73, 0,730, na escala de 0 a 1. De 0 a 1 ele está 0,73, né? O Brasil, vale lembrar que quanto mais perto de 1 é melhor o desenvolvimento do país. Na comparação de 187 países medidos, o Brasil ficou na 85, colocação. Para termos a base de comparação, a Noruega, que possui o melhor IDH do mundo, obteve 0,95 e o Brasil 0,75, né? 0,73. O que mostra o IDH do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele diz que problemas do sistema de educação, o IDH do Brasil é considerado de um desenvolvimento humano elevado. Vale lembrar
que um IDH acima de 0,79, o Brasil tem 0,73, é considerado um desenvolvimento humano muito elevado. O Brasil vem apresentando ótimos desenvolvimentos, ótimos resultados econômicos e sociais nos últimos anos. O que é o IDH que mostra isso? É a renda per capita. A renda per capita brasileira é de 10.152 dólares per capita. A escolaridade da população brasileira é de 7,2 anos de escolaridade, que é considerada muito elevada no mundo. E a expectativa de vida do brasileiro é 73,8, 73 anos. Então, nós somos um país, né, com IDH muito elevado. Agora, o importante é a gente ver como é que a gente mede esse IDH, né, porque ele pode ser um símbolo de desenvolvimento e de crescimento de alguns, e da pobreza de muitos. Tem outra coisa aqui, né? Primeiro vamos ver como é o que o IDH ele é desenvolvido. Por exemplo, o índice a renda per capita é a renda produto interno do país, não é? Dividido pela sua população. Então, se divide a nossa renda pela nossa população, nós teríamos direito a 10 mil dólares, que seria 20 mil reais para cada brasileiro, né? Então, basta a gente imaginar que o brasileiro tem 16 milhões, que não recebe nem 70 reais por mês, e temos um número enorme de brasileiros que estão entre recebem menos de 2 salários mínimos. Quem é que está recebendo um salário altíssimo, que a gente tem essa média nacional tão alta, não é? É uma média que mede exatamente a desigualdade, porque por isso ela aumenta tanto, né? A escolaridade da população brasileira, 7,2 anos de escolaridade. A gente não mede com esse índice o tempo de escolaridade das crianças mais pobres, né, que não tem esse nível de escolaridade, e tem escolaridade de péssima qualidade, não é? O número de analfabetos funcionais no Brasil é enorme, de meninos que ficam 2, 3, até 4 anos na escola e não sabem ler, não é? Lógico que um índice de 0,7 é a média de todos aqueles que estão na universidade, que frequentam escolas de qualidade, escolas particulares, não é? Então ele é uma média que pode mostrar exatamente o oposto do que está se falando, né? E a qualidade, a expectativa de vida. A expectativa de vida, ela tem uma classe social claríssima, não é? Eu fiz uma pesquisa no Rio de Janeiro e fiquei impressionado. Eu fui num abrigo de pessoas pobres, e quando a gente chegou lá, eu vi um velhinho subindo uma escada. O velhinho não conseguia nem, estava como eu, subindo a escada, doente. Eu perguntei: quantos anos o senhor tem? Ele disse: eu tenho 56. Eu disse: não estava em 73 a média dele. E depois nós fomos visitar um abrigo da aeronáutica, onde tinham senhores lá indo para a piscina, todos. E eu perguntei: quantos anos o senhor tem? Ele disse: 92. Então é assim a expectativa de vida. Ela tem classe social, ela tem marca. Então, quando você mede a média não é 92, mas a média é 73. Mas tem todos os que têm 92 e todos os que estão com 56 anos envelhecidos ou não chegam a essa idade, né? Outra coisa que me surpreendeu, assim, ao nível dessa questão do progresso do nosso país, é também nesse mesmo do relatório que é feito da OEA para a América Latina. Ele faz uma expectativa de como vai ser o país daqui em 2050, né? Com expectativa de se continuássemos crescendo como estamos. E diz assim: o progresso social, diz o documento, foi um documento recente, né? Foi particularmente rápido em mais de 40 países do hemisfério sul, cujas melhorias do IDH foram notavelmente superiores a previstas, né? E esses índices que eu falei para vocês. Para países que tinham um índice de desenvolvimento similar em 90, o relatório mostra que esses países desenvolveram-se muito.
E que, além disso, o levantamento projeta maior equilíbrio mundial em função do avanço da produção industrial de 3 países emergentes. Quais são esses 3 países emergentes que envolvem o Brasil? Então ele aponta China, Brasil e Índia. São os países emergentes. Que desenvolvimento, que crescimento econômico tem Brasil, China e Índia? Não é? São países que pela primeira vez o relatório aponta como tendo uma produção combinada, que em 2020, projeto Penúltimo, a produção combinada do Brasil, China e Índia vai superar a produção total dos líderes econômicos do norte, dos países imperiais. O que é isso? Eu acho que é uma euforia em relação ao chamamento de que tem mão de obra barata, de quem explora a classe trabalhadora a níveis de que é possível o capital vir, né, imperial para países como o Brasil, como a China e como a Índia, onde o seu povo tem nenhuma condição de resistir à superexploração. Porque o Brasil tem uma lei trabalhista, que não é desse governo, é desde 64, que permite exploração da classe trabalhadora a níveis bárbaros, a nível de barbaridade, não é? Vocês conhecem a CLT porque nós todos somos regidos por ela. Você não tem nenhuma... Primeiro você faz a sua própria poupança para se aposentar, para adoecer, para tudo, com um empréstimo compulsório ao governo, né? Que é o nosso fundo de garantia. Depois você é demitido se você fraquejar as pernas, se você fizer cara feia, se você não tiver a produtividade que o capital quer, você é demitido. E o capitalista pode demitir porque ele paga uma multa de 40% sobre o seu fundo de garantia. Então, você faz rotatividade de trabalhadores, é possível ao capital ter um maior nível de exploração que permite o capital aumentar tanto, né? Porque o capital ele só aumenta com a exploração da classe trabalhadora. É ali que se dá a possibilidade do lucro e da mais-valia. E eu queria falar um pouquinho também sobre a criminalização da pobreza. Eu acho que o resultado da desigualdade e da pobreza e da repressão, quer dizer, a pobreza ela precisa ser contida pela ideologia e pela punição, como eu diria. A punição e a repressão, ela é no Brasil hoje não direta, é assustadora, não é? E é assustadora a dominação da mente das pessoas que vivem nesse país na questão da criminalização da pobreza. De ver em cada pobre um suspeito, e não se ter nenhum nível de solidariedade humana com humanos que são chamados, ou se comportam, são colocados no imaginário das pessoas como bandidos, né? Entre aspas, e podem até ser resistentes. Eu, quando fui dar um depoimento recente, não dou depoimento recente, mas com as pessoas que eu vi, uma professora mesmo de uma universidade que acabou de ser assaltada, ela vinha dizendo: eu estou morrendo de medo. Várias pessoas, o bandido ontem botou o revólver na minha cabeça, o bandido está... Eu reagi, eu abri a porta, aí ele foi, um carro atrás, buzinou, ele saiu. Esse bandido pode vir de novo, ele está em Casa Farol, não posso mais sair, não posso sair de noite, tem que minha família ficar tão assustada, o bandido. Depois, um menino na PUC, nós, uma semana passada, um jovem que faz relações internacionais na PUC, saiu da escola com sua mochilinha nas costas, foi assaltado, levou um tiro na cabeça, porque uma pessoa queria pegar o celular dele. Então ficamos pensando, quem é essa outra pessoa, né? A gente se compadece, a gente da pessoa que foi assaltada, do menino DRI, da professora em seu carro, e o outro, e o rapaz que tem que numa rua fria, à noite, arrisca a sua vida por um celular.
celular com aquele menino do qual eu tenho compaixão por esse meu filho, do qual aquele menino tinha celular desde 8 anos de idade, sem nunca ter pedido sequer, né? Seu pai lhe deu provavelmente um celular desse que faz internet, que ele, não sei o quê. Ele estuda RI na Universidade Católica, ele tem um futuro, ele não andou à noite a pé aí para ir até o carro dele, que o pai deve ter brigado porque ele não deixou dentro do estacionamento. E aquele outro menino, quase da idade dele, que tem que matar por um celular, que tem que roubar numa noite dessa para ter pertencimento nessa sociedade, para andar no carro, para ter um toca-fita, para ter um tênis de marca, ou uma roupa que a sociedade lhe impõe como pertencimento. Para pertencer, você tem que ter isso, né? Essas pessoas são seres humanos que a gente tem que pensar o que é que fabrica isso, não é? Não é que essas pessoas fabricaram isso, não é que é a mesma história da pobreza, não é que a pobreza vem do desejo das pessoas ou da falta de capacidade de estar no mundo que as pessoas vivem a situação de pobreza. É a situação como se faz nesse país a produção e a reprodução da vida material, como se cria as necessidades humanas, necessidades cada dia maiores e mais supérfluas, porque não precisamos de ter sapato de bico fino, de bico torto, não precisamos ter automóvel que ande a 190, que até é proibido ser dado, só sendo até 100. Não precisamos, né? Os seres humanos não precisam criar essa sociedade absurda do consumo e ter uma política econômica onde R$70 per capita, gente, per capita, é o parâmetro de pobreza. R$70 per capita, você não toma um ônibus todos os dias ou lancha, né? Come um lanchinho, um cafezinho todos os dias. E o nosso país, estou acabando, tem um índice de desemprego muito pequeno. A gente ainda tem, com relação ao que é comparado à Europa, um índice de desemprego pequeno. Só que o emprego com carteira assinada, emprego que está construindo a riqueza desse país, é de R$678. 678, que é o salário mínimo, não dá para a gente comer todo dia ou andar de ônibus todos os dias. E esse é o salário mínimo. Os empregos de carteira assinada é comprovado. Está entre salário mínimo e 2 salários, que são você receber de 678 a R$1.200 para sustentar uma família. Obrigada, gente.